Tem uma mistura de desenho animado com live action brasileira que promete sacudir aí o cenário dos filmes nacionais do ano. Pelo menos já causou muito barulho no Festival do Rio do ano passado, que é Zoom, do Pedro Morelli. Maybe I'm not this type of girl, but you're definitely not this type of guy. Ele misturou um elenco multinacional que tem a sempre delícia Mariana Ximenes com o mexicano Gael Garcia Bernal, numa trama muito louca, em que diversos níveis de realidade vão se confundindo, que mescla história em quadrinhos, a produção de um filme. Esse filme traz de volta ao circuito o ator Jason Priestley. Se alguém não lembra, ele era o Brandon lá do Barrados no Baile, faz uma participação bem divertida nesse longa, que de uma certa maneira desconstrói a imagem de Latin lover ou de galã latino que algumas pessoas atribuem. O Gael, embora ele tenha uma carreira muito mais interessada no trágico, no desajuste social, do que exatamente nas histórias românticas típicas de galã. Mas já que a gente começou falando de Brasil, tem um filme nacional que desde já se candidata ao título de ser um dos melhores filmes brasileiros de 2016. Eu estou falando de Para Minha Amada Morta, primeiro longa-metragem de ficção do diretor lá de Curitiba, Ali Muritiba. O nome parece uma rima, mas não é. Ele é baiano, na verdade, de nascença, se formou em São Paulo, mas foi viver no Paraná. E lá no Paraná, ele conta uma história em formato de thriller que lembra muito David Lynch em vários aspectos e tem uma frieza que está muito mais próxima de um certo cinema romeno ou até de um cinema polonês, que tira a gente do sério ao acompanhar uma espécie de trama de vingança, encabeçada por um fotógrafo que acaba de ficar viúvo, e ele tem o hábito de rever sempre fitas em VHS que a sua mulher deixou gravada. Uma dessas fitas revela para ele um adultério dessa mulher, e ele vai atrás do amante, que é um cara que já foi um presidiário, hoje tenta viver uma vida honesta, em comunhão com o evangelho, mas ao descobrir esse cara, ele vai levantar uma série de podres dele e de si mesmo, naquilo que a gente pode chamar de uma espécie de love suspense, um suspense de amor, que vai mexer com a gente com várias curvas líricas e que encantou completamente o Festival de Montreal, onde ele fez a sua estreia internacional em 2015, seguido pelo Festival de Brasília, onde ele deu ao Ali Muritiba o prêmio de melhor diretor. O ator que vive um amante, Louri Nelson Vladimir, também foi premiado com um Candango de melhor ator coadjuvante em Brasília. O protagonista é interpretado pelo Fernando Alves Pinto. É talvez um dos mais sólidos exercícios de suspense do cinema nacional contemporâneo. Assim, um filme de uma solidez única. Já que a gente está falando do suspense quase sempre abre uma deixa para o policial. Tem um ator internacional que adora fazer filme policial, um especialista no assunto na Europa. Eu estou falando do francês Jean Dujardin, ganhador do Oscar por O Artista, e ele está de volta às telas brasileiras com um filme chamado Conexão Francesa, La French. Essa produção foi um fenômeno de bilheteria na França no finalzinho de 2014, início de 2015, e ele tem algo de interessante porque ele é uma espécie de versão francesa para um cult americano, o cult dos cults da década de 70, que é o Operação França. Ele é uma espécie de visão europeia da operação que levou as drogas de Marsella para os Estados Unidos. E o Jean Dujardin ele interpreta um magistrado, um juiz, que vai ser um caçador dos traficantes que vão engendrar esse plano para fazer com que a cocaína alcance uma rota direta até os Estados Unidos. Gilles Lelouch é o grande traficante do filme e os dois, que são galãs top na França, já interpretaram juntos no filme Os Infiéis, vão se enfrentar em cenas de ação absolutamente hollywoodianas para não deixar nenhum clássico para trás. Acho que esse é um dos melhores pontos, uma das melhores estreias do cinema francês aqui no Brasil, que a gente poderia esperar ainda nesse início de 2016. A gente vai ter mais novidades do cinema, o melhor e o melhor em breve aqui no Caderninho. Fica com a gente.